No podcast Sandra Moura Convida, eu estou com o dileto e querido amigo Flávio Tavares. É um prazer, Flávio, estar aqui na sua casa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui neste momento, você abrir aqui o seu espaço de intimidade, né, pessoal, e a gente poder falar um pouco sobre a sua história, a sua trajetória. E antes de tudo, relembrar, porque eu tenho uma memória afetiva para mim muito marcante, Flávio. Alguns anos atrás, Flávio foi o meu professor. Eu acho que poucas pessoas sabem que Flávio foi meu professor. Ele introduziu nesse mundo da arte de uma maneira assim, muito especial. Porque no Centro de Artes Visuais, que na época pertencia a Marlene Almeida, eu estava junto com a minha querida e dileta amiga, a Heloísa Maia, e você começou a me despertar o interesse pela arte. E como eu podia fazer esse link entre a arte e a arquitetura? Ou seja, eu estava produzindo, idealizando o espaço construído, dentro daquele espaço construído eu poder inserir sentimentos através da arte. Então eu te agradeço bastante, Flávio, porque dentro da minha trajetória profissional você me marcou, me mostrando de como seria essa fusão da arte com a arquitetura. É um prazer enorme, Sandra. E eu quero perguntar a você agora, Flávio, falar um pouco sobre a sua trajetória, mas eu quero resgatar a história do menino Flávio. Como foi a sua vida quando criança? Como foi o seu despertar para a arte na sua infância? Sandra, mais uma vez, agradeço suas palavras. Realmente, aquele curso no Centro de Arte Visual, Marlene Almeida, foi impressionante. A quantidade de amigos que eu fiz e deixou muita saudade também. Foi breve, mas valeu. A imagem que eu tenho de criança é muito interligada ao meu pai. Sim. Vendo ele desenhar, vendo ele falar sobre arte. Lá em casa, o núcleo de amigos dele, né, que era Hermano José, Lira Serrano, foi um dos fundadores do primeiro Centro de Arte da Paraíba. Que bacana. Em 1950. E com ele manteve a amizade e o diálogo de arte. Isso me marcou muito. E ele ensinava desenho, como é que faz nariz, como é que faz mão, aquilo para criança mesmo, Sim. né? Mas era E a formação dele era médico? Médico. Era médico. Dermatologista, professor da universidade, fundador da universidade. E tinha uma constante diálogo com a arte. Nunca a gente deixou um tempo que não falasse de música, de pintura. Isso magnetizou muito a minha alma. Teve foi uma muito influência e como criança. Foi como uma criação de valores. E outra coisa, ele trazia muito material. Ele tinha os materiais dele, mas trazia. O presente dele era exatamente para ele sentir como era que aquele desenhista mirim, pequeno, se desenvolvia. Ele prestava muita atenção. E eu observo o seguinte, na sua obra você tem essa presença marcante do seu pai, vamos dizer assim, conduzindo você por um caminho, esse caminho das artes, mas ao mesmo tempo eu enxergo, e nós enxergamos a sua arte como algo muito forte e feminino. E me fala dessa correlação, nos mostra essa correlação desse feminino forte na sua arte. O feminino sempre foi um fascínio, né? Uma fascinação. A história da musa, né? Que isso vem muito da literatura e também dos mitos do fabulário grego, da mitologia grega. E também a imagem do cinema favoreceu muito as gerações minhas, como até hoje todo mundo gosta de cinema, né? E eu acho que a maneira como a mulher foi mitificada na história, a mãe mesmo, a força materna, porque a mulher antigamente, na minha época, era muito mais uma doméstica, era quem convivia mesmo com os filhos, era a mulher. Então, a nossa visão, tias, avós, os homens eram muito fora de casa.
só em reuniões assim especiais de domingo, mas então a primeira namorada, os poemas, e eu pertenci a uma geração muito ligada ao romantismo das músicas de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Nara Leão. Sim. Naquela época, mais tarde aparecem outros grandes compositores como Chico. Então tudo era minha amada, né? É o A caos, garota de Ipanema, né? Todo mundo é o queria uma caos. garota de Ipanema. Então, para pintar, a gente tentava, vamos dizer assim, na linguagem mais emblemática, cada um tentava pintar sua Mona Lisa Sim. climatizada. E eu pergunto a você o seguinte: qual foi um momento assim que você percebeu e entendeu que a arte ele seria o seu destino, o seu caminho, o seu rumo? Quando foi que Flávio começou a ter essa percepção de que seria este caminho que ele iria trilhar? O caminho foi sendo trilhado. Tá. Eu acho que um momento específico que eu passei a gostar muito do curso de artes plásticas da Universidade Federal da Paraíba. Eu tinha 15 anos. E também a visão que eu comecei a ter que seria possível ser profissional, que era uma coisa muito distante da vida real, né? Você tinha que estudar, eu fiz a universidade, tudo mais tarde. Mas o momento mesmo foi quando eu participei de uma empreitada arquitetônica que eu não sabia que poderia alguém me chamar para fazer uma obra tão grande em 1972, 1970. Foi com o doutor Alberto Urquiza. Que visionário, hein? É visionário. Ele, junto com a clínica de olhos, né, a clínica São Camilos, ele junto com o doutor Carneiro Arnaud, Carlos Branco e Hugo Guimarães. Sim. E ele foi o condutor do pedido para fazer o mural de 14 metros por quase 4 de altura. Quantos anos você tinha, Flávio? Eu tinha 20 anos. Olha isso, que oportunidade, hein? Não é oportunidade, que oportunidade assim, você cinema, tinha. vamos dizer. Você exatamente, abriu então. as janelas para Paraíba, né? Exato. E isso eu devo, evidentemente, e hoje eu sinto também a grandiosidade que foi essa obra para uma pessoa tão jovem. E você teve uma premiação para sair... Para ir para a França, eu tirei Montes Magno, um grande artista, faleceu agora, tirou o primeiro prêmio e eu tirei o segundo prêmio. Nossa. Viajei com ele para a França. E com isso eu passei a ver as obras dos grandes mestres, aquela história que você caiu num ninho maravilhoso de artistas, né? Que não é desprezando as Américas, que aliás, o mundo todo é semeado de grandes artistas, mas eu fui para um núcleo importantíssimo de arte. Sem dúvida. Fui a Florença, a Paris, conheci a Espanha, conhecendo mais os museus, né? Deu uma abertura também de observar a técnica, a importância da arte, né? Porque a arte mais coletiva que pode existir é a música, né? Mas depois eu boto a pintura como uma coisa assim mais fascinante para mim. E Flávio, me responda uma coisa. Eu vim aqui alguns anos atrás e fiz um pedido para você, de você fazer um farol. E um farol que tivesse... Que era Roberto. Roberto, exatamente. Vamos dizer, como tivesse uma batida de um mar mais violento, mas que o farol permanecesse ali, né? Vamos dizer assim, firme. E eu lembro que quando eu cheguei aqui para conversar com você sobre isto, você disse, você está me tirando... do lugar comum, como se eu tivesse acostumado ao figurativo e você tivesse me levado para outro caminho. E que sensação você teve? Que sensação você teve disso aí? Foi uma outra aventura, realmente. Você tem uma dinâmica, por exemplo, de pintar isso, aquilo, e de repente você chega com um pedido que você é um desafio. Então, eu acho muito bom isso, porque você está imprimindo, não é um novo estilo, mas uma nova vertente de você aprender. Eu estou aprendendo com você, com o seu pedido. Aquilo ali, eu fotografei milhões de faróis para sair um quadro. Eu fiquei vendo como era o processo da onda. Eu raciocinava assim, o mar calmo e depois as ondas vão pulando. Como era
que esse mar ia se transformando. Se a minha pincelada é muito tímida, é muito esfumato, é Sim. muito parada, né? Como Sim. é que eu vou Como você vai trazer o soltar movimento, pincel, né? né? Trazer o É um movimento. mundo totalmente novo, é um desafio. É o desafio mesmo. Tem E como é que você se sentiu? até hoje eu pinto ondas, eu fiz uma série Ondas de Mar, aprendendo por causa do seu pedido. Olha No só. quarto do meu filho, ele pediu para pintar o farol para ele. Eu pintei, eu te mostro antes de você sair. Ai, que bacana. Aí outras pessoas também levaram outros faróis, iluminando os mares de cada um, né? Ai, gostei demais de saber disso, porque na realidade, quando você tem esse encontro de pessoas que pensam na arte como um todo, você leva essa outra pessoa que está em outro patamar para uma dimensão diferente, para uma visão diferente de mundo, né? Então, olha a percepção o que eu te levei já para outros momentos e você poder até fazer uma disruptura no que você estava ali idealizando. Pintei o farol de Cabedelo várias vezes. Olha isso. Com mar calmo. Com mar calmo e não com mar violento. Hoje o mundo valoriza o feito à mão, a trama, o traçado, a materialidade. A roupa mesmo, a né? materialidade. Então isso é extremamente valorizado. Então você tem essa nova percepção, essa visão de mundo diferente, que hoje o que eles preferem é algo que seja feito pelo homem, não pela máquina. Chega de máquina, porque você tem exponencialmente algo tecnologicamente de avanço exponencial, que é a tecnologia, mas você tem essa visão desse desenvolvimento humano, mais humanista, está aqui, enquanto você tem... Então, isso é algo que traz muito questionamento para o homem. Então, no momento quando ele traz... É tanto que a arte, ela se reverbera muito através de vários artistas sobre todos esses questionamentos da atualidade. Então, nós temos essa visão muito através do artista. Então, eu acredito, meu amigo, que a hora não vai chegar, ela já chegou. Ela já chegou. Talvez não se tenha a percepção da grandiosidade deste momento, mas eu acredito que já chegou. Exatamente. Já chegou. É isso que você complementou muito bem. Essa visão da soberania da arte de um povo, né? Sim, sem dúvida. Flávio, diz o seguinte, que na trajetória da sua vida, você só consegue ligar os pontos na retrospectiva. Então, quando você faz uma retrospectiva dessas décadas suas de trabalho como artista, a gente começa a pensar e fazer as conexões e entender. Flávio, qual foi o momento mais difícil dessa sua trajetória? A pandemia, a partir de 2020. Sim, muito difícil para todo mundo. A ter medo da própria vida, como todo mundo também, né? Era uma coisa pavorosa. Sim. E a televisão abriu a janela para o horror também. A gente acompanhava na Itália, na China, aqui no Brasil, como estava caindo. Então a gente não podia ver ninguém, não podia sair. Eu me tranquei aqui, criei uma série de pinturas chamada O Claustro, por causa da claustrofobia. Criou o seu mundo. Você criou o seu mundo. Foi. Eu passei a me soltar também, porque eu não estava com essas amarras com o Flávio Tavares, nem com galerias, sabe? Assim, quando eu digo Flávio Tavares, aquela imagem estereotipada dele, do que ele, aquele universo de personagens dele. Eu digo, eu vou fazer uma coisa ligada à minha agonia. E com isso atinge também todo um princípio vital de você passar a não dormir, ter quedas financeiras, né, que ninguém no horror desse infernal ia ficar pensando em comprar ou abrir galeria, que era impossível. Então eu criei um sistema de não só pintar, como pedir a Alba para fazer uns filminhos de como eu estou pintando. Eu fiz aquilo como uma maneira de sair da solidão. Né? Mas de se libertar. De me libertar, de estar conversando pelo Facebook, com o Instagram. E isso, por incrível que pareça, foi uma coisa milagrosa, porque as pessoas viam o pintor pintando, via também o princípio e o fim daquela obra,
e telefonava e mandava mensagem querendo aquele trabalho, né? Olha Aí isso. foi uma coisa que me surpreendeu, porque não foi programado. Sim. No momento Aconteceu uma difícil, abertura de nisso, né? repente tem um Aí florescimento. foi surgindo como um milagre, né? Sim, Compras. Aí eu digo sempre que a arte salva, né? É uma sim. coisa assim que não está na minha trajetória abandonar nunca, porque eu não sei o que fazer também. Essa parte do ofício de pintar não fica só na pintura, né? Eu sou ilustrador, trabalhei como cenógrafo em teatro, fiz figurino de peças como Tartufo, Alta Sim. Compadecida, o Alto de Maria Mestra, tirei prêmios em Arcozelo e São Paulo, Rio de Janeiro, como cenógrafo. Então, eu tinha, mas na pandemia você não podia fazer nada disso. Sim. Eu não podia ter um entendimento com o teatro, que não existia teatro. Os jornais fechando, uma época muito difícil para fazer charges de humor, né? E o momento não era para humor é uma coisa muito difícil, né? Porque Uhum. não é fazer rir, você tem um espírito crítico em determinadas épocas, aquela história, fazer gracinha não é bom, É verdade. a coisa você tem que parar. Sim. Então eu vi o mundo parando, então a salvação foi aqui, essa parte lúdica da arte, né, de você mostrar como é que se faz um desenho, um bico de E, pena, uma e eu pintura. acredito que você ajudou muitas pessoas, porque foi um momento também que as pessoas precisavam desse respiro, até da arte, para poder sentir até mais acolhido naquele momento difícil do mundo, né? Então eu acredito que a arte ela tem essa característica de nos confortar, de nos provocar, de também trazer algo que no fundo você se revele através do olhar daquele artista. Muito bem, eu acho que é um lado, assim, vamos dizer, muito digno da arte, né? Sem dúvida, porque você colocar uma obra de arte num espaço, que seja num espaço comercial ou residencial, na sua residência, você está trazendo a visão de mundo daquele artista naquele lugar. E você conseguir ter um senso estético para que aquela obra de arte ela esteja ali para poder dialogar com quem chegar. Olha isso, Flávio. Olha, você leva uma obra de arte para a sua casa. E quando você leva essa obra de arte para a sua casa, ela não dialoga só com quem comprou, que aí não pertence mais a você. Ela pertence ao mundo. E as pessoas que entram naquele espaço entendem e enxergam, e a obra se revela a partir do ponto de vista da pessoa. Sem dúvida, a obra é aberta, né? Ela é aberta, né? E contemplativa. E você me lembrou muito o poeta Pablo Neruda no filme O Pablo Carteiro Neruda. e o Poeta, né? Quando o carteiro escreve uma carta, um poema para namorada, é um poema de Pablo Neruda, né? Sim. Mas na cabeça dele essa palavra copiar não existia, porque na hora que ele escreveu o poema, ele diz isso ao Pablo Neruda. No poema não é mais dele, é um poema de todos, né? Exatamente. Então ele se sentiu parceiro. Parceiro e é muito bonito isso que você falou, porque realmente a arte é uma parceria mesmo. Sim, é isso que eu digo. Então você nos oferta um pouco da sua história, da sua alma, dos seus amores, das suas dores, o mundo. É uma conexão. É uma conexão muito linda. Né? É muito bonita. Por isso é arquitetura com a arte. Um livro muito bom que eu sempre leio, que é Lendo as Imagens, de Alberto Manguel, um canadense. Sim. Aliás, argentino e mora no Canadá há muitos anos. Ele é argentino. Que ele diz isso que você está falando. Ele diz que a arte se lê, né? Porque no momento que você está pensando que vai sair daqui, vai encontrar com o Roberto, você está lendo imagens no seu pensamento, né? Tudo é imagem, né? Você lê. É evidente que o som é importantíssimo, mas a imagem ela fala, ela tem um diálogo, né? E ela se revela
também dependendo da sua perspectiva, de como você esteja. Por isso que eu adoro, viu, Flávio? Gosto demais de filosofia, porque eu acredito que você consegue enxergar e entender o mundo de uma maneira muito mais ampla. E são através dessas percepções da vida de maneira filosófica que você consegue, vamos dizer assim, chegar a algo que seja o ápice da sua vida, que seja algo que te leve para frente, te leve adiante. E a arte me faz isso, a arte me eleva, a arte eleva o espírito, a arte eleva o espírito do ser humano, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Tem uma frase que não está me vindo da cabeça agora, de Ferreira Goulart: a arte existe porque a vida só não basta, né? Uma coisa assim que ele diz: a arte existe para fazer um complemento para isso. E Fernando Pessoa que fala: tudo vale a pena se a alma não é se a pequena. alma não é pequena. Não é verdade? Tem uma pequena parábola de um pintor já velho, que ele pinta um quadro que ele mesmo espalha na aldeia dele, que vai ser o quadro mais bonito da vida dele, que vai ser uma mulher nua que ele está pintando, uma mulher belíssima nua. E no dia que ele abre o ateliê, depois de muito tempo, para os amigos, para o povo que quisesse ver, a tela está lá preta, não tem nada. Aí ele disse: e cadê a mulher? Aí ele disse: a mulher está aí dentro, que ela estava com muito frio, eu apaguei a luz, ela está aí dentro. Daquele dia em diante, toda a população da cidade saiu com aquela mulher e imaginaram que estava dentro, escondida. Quer dizer, existe luz na escuridão, né? Sim. Isso é um princípio filosófico, né? Sim. E também a história do contraste, né? Que você só consegue enxergar quando você tem um contraste, o claro e o escuro. Não existe então, o claro sem o escuro. Exatamente. Né? Então é no claro e escuro que você consegue ter a consciência do que você está enxergando. Ótimo. Então eu acho que isso é algo assim fenomenal, e isso me dá a oportunidade de ter uma visão, é como aqui que eu estou tendo essa visão muito mais ampla do que seja arte. Flávia, eu te pergunto, o que para você são valores inegociáveis? Eu acho que a maneira do comportamento, do respeito que você tem, não só pelas pessoas, mas por essa visão que você acabou de falar, que pertence a todos, isso é um ponto inegociável, né? Que você tem que ser fiel a si mesmo. Sim. Tem que ter uma fidelidade e uma busca constante. Porque eu me sento quase todo dia e desenho. Ninguém aprende num dia, ninguém se forma em arte. Você vai sempre buscando, descobrindo coisas, né? Como a gente falou de forma bastante ilustrativa sobre o Farol, você vai sempre descobrindo meios, querendo aprender. Eu acho isso é que dá vitalidade. Que isso sem dúvida. Não existe um negócio para suplantar isso, não sabe? É a busca do... Eu até falei no anterior com o Leonardo e disse o seguinte, a única maneira de você não envelhecer é você buscar o conhecimento, é você estar sempre... É aquela coisa, quanto mais eu sei, menos eu tenho certeza, mais eu tenho certeza que não sei. Quanto eu mais sei, tenho conhecimento, eu tenho a certeza, eu tenho a certeza que menos sei, menos tenho conhecimento. Atribuído a Leonardo da Vinci, porque hoje tem muitas frases bonitas que a gente não sabe realmente qual foi a fonte verdadeira, né? Essa que Leonardo disse mesmo, que a maior sofisticação é a simplicidade. É a simplicidade, sim. E é verdade mesmo, né? A grande estratificação da arte é você buscar elementos de simplicidade, né? Sim. Porque quando você chega na essência. Na essência da história, né? É o néctar da arte mesmo, é a simplicidade. Então, eu acredito que são realmente os valores que são inegociáveis, né? Eu acho que na arquitetura, quem atingiu, muitos atingiram mesmo. Eu hoje em dia passo a entender muito Niemeyer, sabe, com a questão do despojamento. Le Corbusier também, com aquela casa bem emblemática da França, né? Sim. Aí você vê que eles buscaram o vento, buscaram uma coisa meio do zen budismo, né? O esvaziamento. É uma coisa assim muito bonita, não é o deserto. É você se esvaziando, a vista indo longe, né? Vendo aquelas formas. Tirando os excessos.
É uma coisa muito... tirando os excessos, né? De toda uma Muito tendência, difícil, muito escola que difícil. vinha, e você se despojar de todos os excessos decorativos e você deixar e buscar só a essência. É E a você beleza da conseguir fazer o arquitetura, né? abrigo só na essência. Então isso Você é algo preencher que... a forma com o mínimo possível, né? Com os elementos vitais, né? O vento, a luz. E eu Assim. pergunto uma coisa a você, Flávio. Se hoje fosse te dada a oportunidade de dizer: hoje é o último dia que você está pintando, exercendo a sua arte, o seu ofício. Eu quero saber o que você desenharia ou pintaria e por quê? Eu pintaria o grito de Monk, aquela figura. Por quê? Um desespero É um total, né? desespero total. Não só para o artista, mas para qualquer pessoa, o ofício de qualquer pessoa. Ser o último dia dele, ele deve entrar num grito mesmo, né? Um grito sem fim. Passiva que não vai ficar, né? Porque isso é um ultimato a terminar a vida praticamente, né? Eu vejo a síndrome dos aposentados, né? Quando eles deixam de fazer o que melhor gosta, eles ficam em pânico. Eles não têm paz. Meu pai mesmo era um homem brilhante na parte médica e de outros, mas quando ele se aposentou, a gente sentiu rapidamente que ele entrou com outro temperamento de observar a vida, né? Porque muitas vezes no caso dele foi doença, né? Ele ficou ilhado, né? Mas nesses grandes centros, mesmo São Paulo, numa USP, universidade, os grandes mestres não se aposentam. Não. Eles eu sempre digo, eu não quero me aposentar. Eu não quero. Nem você vai se aposentar, não existe isso. Não. Eu acho que para todo artista esse ultimato, a gente está aqui. Ultimato, ou você se aposenta, não tem nada contra, mas vai fazer outra coisa. Sim, né? sem dúvida. Sem dúvida. E a gente já sabe que a socialização... Consultoria hoje é uma palavra muito boa para você fazer. O computador também, você trabalha. Agora eu faço uma pergunta para um jovem que ele está despertando na vida o interesse pela arte. Que caminhos ele deveria trilhar? E o que ele deveria observar, entender de mundo para poder conduzir a sua vida? O que você daria de, vamos dizer assim, orientação que um jovem hoje que está despertando para as artes ele poderia conduzir da melhor maneira possível a sua trajetória? O mais difícil é definir arte, né? No sentido, mas já que a palavra, o assunto é arte, vamos deixar arte. Eu acho assim que a definição maior que ele deve ter de arte é ele procurar fazer bem o seu ofício. Sim, né? Todo e qualquer pessoa. Sob qualquer ponto de vista, aliás, desde um químico em laboratório, sim. O arquiteto, ele procura resolver. Se tem uma coluna ali, uma escada solta, ele vai ver, chama um calculista, ele vai ver como resolver aquilo. Agora, o que eu acho é que hoje em dia falta crítica para a obra de arte. Você não pode coroar, olha só quem está falando, um artista muito novo. Isso diz tudo. Eu com 20 anos fazendo aquele mural. Porque as dúvidas, o batente, vamos dizer, tem que ter uma história, né? Ele tem que caminhar, procurar. Eu me lembro que a definição de um estilo não é que você foi buscar um estilo, não. Tem um livro, que eu comprei o livro pela capa, sobre Picasso. A capa é genial, é assim, a unidade na obra de Picasso. Eu digo, unidade na obra de Picasso, eu vou comprar. É o espírito que o livro leva a você entender que não é o estilo que faz o artista, é o espírito do artista que você identifica em todos os estilos. A história que você falou, é da alma. Então você pega uma mulher quase clássica de Picasso, você olha assim, você diz, isso é Picasso. Aí você pega umas vertentes como da Guernica para cima, exatamente, você diz, é Picasso. Completamente destruída. Mas você a imagem feminina. Quando você sente o espírito do artista, é isso. Você pegar Kandinsky, a visão folclórica de Kandinsky na Rússia era quase um naif, mas você acompanhando a evolução dele, você vai sentindo na cor, a palheta dele,
Você pega a Mondrian com os quadrados, Sim. ele saindo da Muito árvore, né? arquitetônico. Da árvore, a árvore seca, transformando o mundo numa síntese Mais ortogonal, geométrica, né? geométrica. Então, você sente que o artista tem uma trajetória, não tem medo dessa história de procurar um estilo, né? Sim. Não é botar, é saber os acordes, os cânones da arte, é saber, por exemplo, a aula chinesa, ele pega as crianças, diz assim, uma coisa muito simples: pinta o vento. Isso dá uma agonia, você pintar o vento. Mas vem um dos meninos, pinta um bambu inclinado. O professor, o mestre, sabe que ele entende das emoções da natureza, né? Sim. Com duas cores você tem todas as cores. O que é isso? Não é isso. A história das cores é muito mais do que duas cores, né? Dos figurantes pinta, vamos dizer, o pôr do sol em Jacaré, o mar, o rio dourado, o céu dourado e a silhueta escura. Ele sabe que aquilo ali é um estado da natureza, que logo de manhã cedo vai aparecer outras cores, o mundo vai sendo semeado de cores. Isso é o estado de espírito que eles têm que aprender, que não é num momento só. Ele tem que partir do vazio, da ausência de cor, como a própria natureza. Isso pode ser um quadro abstrato, uma performance disso. Ele tem que entender essa cadência da vida, esse andar, aonde forma o artista, né? O que é que ele quer dizer com aquilo? É a própria vida dele, ou a própria vida. Ele está dentro de um princípio caminhando para atingir uma coisa que ninguém encontra, é a perfeição, né? É mais ou menos isso. E os jovens, não pode você pintar um quadro, achar. Ninguém faz isso em música. Você pode ver esses meninos que estudam em conservatório, que passa para a universidade de música. Papai dizia assim, que não existe sanfoneiro ruim, nem zabumbeiro, que ele também era músico, né? Sim. Duvido você pegar um forró de pé de serra, que o cara não tenha ritmo, que não tenha, seja um virtuoso. Você pega uma sanfona de Dominguinho, eu estou falando no instrumento mais popular, para o entendimento ser melhor, né? O maestro é uma coisa. Eu, quando era mais jovem, eu pensava que o maestro era só. Sim. Mas quando eu comecei a ver ensaio de orquestra, é uma coisa fabulosa. Ele sente que os violinos estão altos, ele sente que precisa preencher aquele espaço ali com outro instrumento, contraponto para o violino. Então, assim são as cores. Se você pinta com cores quentes, você tem que ter um contraponto para amansar aquela cor, ou ela se diluir lentamente no meio das outras cores, ser um penetra das outras cores. E quando atinge outras cores, voltar, um caminho de volta. Esse vai e vem, esse balé de forma, movimento, fundo e forma, ele tem que começar a entender que o fundo de uma obra de arte não é um fundo para botar uma figura, não. O fundo tem que se comunicar. Se comunicar. Se você vê, eu falei no Grito agora, né, de Munch, você vê que todas aquelas linhas, que são linhas ou de fogo ou de água, transmitem aquela agonia. Quando você pinta a fase azul de Picasso, é a própria tristeza, né? Sim. A depressão. Então, você tem que começar a entender o mundo das formas. Se você está nessa posição, você tem que procurar a leveza dessa posição. Porque no momento que você pinta você assim, alguém diz, não é Sandra não, isso é outra pessoa. Simplesmente por causa da postura. Sim. Você de longe vê uma pessoa, amiga sua, diz, aquilo ali é fulano que vem ali, eu conheço pelo andar. Não é pelo semblante. Então, esse andar, você olha para uma pipa no céu, a coruja que a gente chama, você diz, ele está balançando a mão, ela está nervosa lá em cima. Mas você não está vendo a linha são que está. São as percepções. São as formas invisíveis também. Sim. Não é? Sim. Então a história do quadrinho ensina muito isso. Né? Quando você levanta a mão, aquele risquinho, é uma direção que o fundo da figura fala para a figura central. Então, esse entendimento, eu passei muito tempo apaixonado por história de quadrinho. Eu acho que é uma das grandes lições é você observar. Aqui tem gênios da história, tem Mike Deodato, tem Chico, Sim. Tem Gabriel Jardim, tem um mundo de... Citando fica até ruim, porque João Pessoa é um celeiro de artistas bons e artistas jovens com muito talento, grafiteiros, né?
A gente vê a presença de Cobra no mundo. É o maior artista que a gente tem na atualidade, é Cobra. Eu fico pensando, eu como artista, como é que ele tem tanta energia de fazer um gigantesco mural? Você Mural vai para daqui. Nova York, está naquela High Line, a Cobra lá. Você vai para Dinamarca, está Tem Cobra. ele também. Então, ele abriu as janelas de forma absoluta, mostrando que a arte é um grande É a momento. universal, É né? universal, né? Ela é universal, porque eu sempre digo também que nós só conseguimos sermos seres universais se a gente tem na nossa trajetória as nossas raízes locais. É. Então eu acredito que toda essa sua arte, ela tem uma referência muito do seu local, porque é dentro do seu local que foi contada a sua história, que você sentiu a sua história, que você viveu a sua trajetória, e aí você está agora fazendo essa conexão com a retrospectiva da sua vida e dizendo ao jovem, vivam, percebam, tenham esse entendimento da Tire de vida, dentro de tire si. de dentro de si. É uma frase que eu acho que é de Mário Quintana: pinte sua aldeia que você pinta o universo. Ou é de Tolstói, deixa para lá. Eu sei que a frase existe, é pinte sua aldeia que você pinta o universo. Exatamente. É uma coisa assim que você, a sua experiência vital, não importa quem, né? Você não Que pode o estilo. deixar para trás o que você viveu na sua vida. Então, Cobra, sem dúvida nenhuma, ele leva para o universo toda essa Toda a história história da humanidade, da né? humanidade, ele leva através da sua pintura, mostrando de que está aqui, ali na sua aldeia, ele está levando tudo que está Tudo. expondo para o mundo. Tem os gêmeos, né? Os Também são gêmeos também, geniais. sem dúvida. E outra coisa, a vida é feita de ciclos, né? Fecha um, abre outro. E eu sinto agora, a gente até falou sobre isso, que a América Latina mesmo, a América Espanhola e a Portuguesa, está revitalizando a sua magia, as suas artes. Você vê Caetano Veloso com 80 anos, né? Ney Matogrosso, pessoas assim do clássico também dando grandes concertos, né? Como agora Exatamente. mesmo Isaac Karabchevsky, com mais de 90 anos, regendo uma orquestra, né, para Olha uma que multidão. fantástico. Então, esse momento é um momento Porque a arte não envelhece. Entenda isso, né? é, Ela não envelhece. não, eu fico impressionado quando eu vejo Ney Matogrosso pulando feito uma guariba, como o Jacques do É Pandeiro, né? impressionado. A energia dele, né, parece que é alimentado por arte mesmo. É isso. É uma coisa fantástica. E estão descobrindo, você vê, 100 anos de solidão, como água para chocolate. A música latina tá em alta, né? A música, a beleza com esse Buena Vista Social Club. Sim. Tá aí Chico Buarque também com a idade mais de 80, não sei quantos anos Chico tem, mas é exuberante, um homem que escreve, canta. Isso está mais do que provado de que você não consegue, traz essa longevidade para a arte, né, através do tempo, e você fica como um ser atemporal, né? E é algo que fica registrado, né, na história da humanidade, e isso, sem dúvida nenhuma, vai repercutir por séculos e séculos, do que você deixou de resgate de história aqui na sua vida. Agora mesmo, o exemplo da idade que a gente está falando, se você olhar a idade das belas atrizes concorrentes ao Globo de Ouro, né? Sim. Nicole Kidman, Kate Blanchett, tudo mulheres, Demi Moore, tudo mulheres acima de 50 anos, né? Sim. E com toda a vitalidade e beleza, né? O mundo tem uma... Hoje em dia, eu gosto. O mundo tem uma beleza excepcional. O povo está mais bonito. A juventude está mais A bonita. ciência, né? também evoluiu. Eu acho que a vida é exuberante, não sabe? E é lógico que tem altos e baixos, tem momentos, mas eu sinto que há uma beleza constante na vida. E isso é que deve ser levado adiante. E como eu fico feliz de você ter essa percepção, ter esse entendimento, porque nós queremos muito mais de Flávio. A gente Menos quer muito guerra, mais. né? Menos guerra, mais paz, né? Mais esse entendimento, mais tendo essa visão muito mais da vida, da beleza, da estética, e você podendo reverberar isso em tantos lugares. Flávio, quando nós falamos aqui de arte, eu tenho uma curiosidade. O teu movimento numa tela
num papel em branco, ela vem das entranhas ou vem da mente? Existe uma incorporação da alma, o corpo, e o corpo é a alma, né? Quando você diz aqui, vem daqui das suas entranhas, para a cultura oriental, o coração é isso aqui, essa caldeira aqui, que vai energia, inclusive, para o coração. Então, pode ser a alma também. Mas, dentro dos gregos, penso, logo existo, né? Então, o pensamento ele é fundamental. Agora, a emoção da alma, você entregou em qualquer trabalho. Se ele botou a alma nesse trabalho, a gente vê muito isso. Sim. Esse chefe de cozinha, ele bota a alma dele. E mamãe dizia até que cozinheira com raiva, a cozinha não saía boa. Quer dizer, isso é a alma transmitindo. Eu acho que é a alma. Agora, com um pensamento lógico, com um pensamento prático também. Porque na hora que eu faço um traço assim, não é? Esse traço ele é premeditado, como você antes de um trampolim, que você vai pular, o corpo fez seu desenho caindo na aula. Ele fez a trajetória. Ele fez. Ele fez a trajetória antes. O cérebro programou aquilo. O bailarino, a dança é pré-programada. Eita, você falando isso, eu me lembrei agora do filme de Ayrton Senna, que está agora na Netflix, e que ele fala exatamente isso, que ele ficava decorando toda a trajetória dele, de como ele ia fazer todas as curvas para poder, dessa trajetória, ele estudar e fazer depois, no dia mesmo da corrida. O Satori, do japonês, a iluminação, é aquele estado amplo que uma vez, eu não vi o filme, mas uma vez o Alan Prost disse que tinha horas que ele estava dentro de um campo. Porque aquilo é uma velocidade enorme. Né? Ele estava dentro de um campo pleno de atenção programada pelo cérebro dele. Ele via o jogador Messi, Pelé via os campos que poderia atuar naquela hora. É como se fosse uma premonição, não sabe? E também tem algo interessante também, inclusive na psicologia e na ciência também, que eles falam do conceito de flow, de fluidez. Ou seja, você está tão envolvido naquele momento, né, do que você está fazendo, que você se esquece do mundo e você se volta para aquele momento. Dúvida. E é naquele momento que você consegue fazer a trajetória do seu movimento, a trajetória do seu veículo. Então, é algo que te traz a você não pensar em mais nada, e sim viver aquele momento. É como se você duplicasse a sua vida, você duplicasse o seu momento, o seu tempo. É a história, né, Flávio, do tempo da cronologia e do tempo Kairos, né? Eu acredito que esse momento, Flávio, que a gente está vivendo aqui, que para os gregos era um momento que não vê o tempo passar. Fazem mais de 4 horas que nós estamos aqui e a gente não viu o tempo passar. Por quê? Foi um tempo Kairos. Exatamente. Os dançarinos devistes, aqueles que dançam com a saia, eles procuram, naquele transe deles, né, atingir o eixo. Eles não caem porque eles estão dentro de um eixo. E a vida passando. Né? O jogador de tênis, eu acho que foi Nadal que falou, que na hora que ele está atiçado, ele vê a bola, para que lado ele vê a bola, a sua visão é ampliada. Para onde ela vem rodando, e muitos pelo barulho, o toque, ele sabe a que velocidade vem. Então vem o foco, né? Daí vem o foco. Do foco. A coisa mais difícil, que eu adoro futebol, eu já fui jogador de futebol, juvenil, né, de futebol salão. A coisa mais difícil do mundo é uma cabeçada. Como é que aquele cara chuta, o cara vai saber se a cabeçada, a bola vai ali, se ele vai atingir a bola. Ele tem uma direção, ele tem um pé na cabeça. Né? Não é como Maradona, não, que tem a mão de Deus que ajuda. A mão de Deus que ajuda. Mas é muito bonita a história do reflexo humano, né, da iluminação. E é isso. Então, é através desse sentimento do fluir, né, que faz com que você esqueça do mundo
E isso eu sinto muito, que já teve alguns projetos que eu idealizei escutando, por exemplo, as 4 estações de Vivaldi, e isso que é como se tivesse elevado a minha consciência e eu tivesse fazendo, né, traços, fluindo, e fosse acontecendo de uma maneira muito sublime, muito transcendental, de transcender mesmo a alma, de você viver aquele momento único, só você, e tá ali traçando e movimentando a vida e direcionando a vida. Tem hora que o pincel pinta com tanta facilidade que você diz assim: sou eu? Sou eu mesmo, é o pincel que está me levando. É o pincel que está me levando. Deixa a vida me levar. Porque a hora você está acertando tanto que você duvida de você, não sabe? Vai pintar isso aqui, a mão não treme, né? Você diz: aprendi a pintar. Aprendeu a pintar. Eu fico encantada. Isso para mim é como se eu tivesse no meu ouvido reverberando o melhor som que eu quero escutar. E você? Uma maravilha. A NUI Superfícies, ela consegue nos atender de um pequeno projeto até um grande projeto de uma escala maior, porque ela traz materiais brutos dos mais diversos da natureza e consegue lapidar e trazer e revelar verdadeiras obras de arte nos nossos projetos. E eu agradeço a NUI Superfícies por estar conosco neste projeto tão significativo. Pensando em sair do padrão, quando a gente quer customizar os nossos projetos, pensamos logo na Oficina Móveis. Além de entregar um produto e um trabalho final customizado, específico para cada pessoa, cada família, nós temos também um atendimento humanizado, que faz a grande diferença nesta empresa. E eu quero agradecer por eles estarem na jornada aqui conosco.